Senhor, chamaste-me, aqui estou. Amado coração, estamos começando mais um programa vocacional, Vocação, um chamado de amor, o programa vocacional da Arquidiocese de Londrina. Nossa gratidão ao Maicon e o Roberto, que esteve à frente neste mês passado dos nossos programas, nos animando e chamando cada um de nós a sempre mais reavivar em nós e em torno a nós o chamado de Deus, um chamado de amor que transforma o coração e a vida daqueles que seguem Jesus e também escutam a sua palavra e buscam vivenciar os seus gestos. Hoje nós estamos na companhia do Carlos. Seja bem-vindo, Carlos, em nosso meio. Boa tarde, Padre Wendel, boa tarde, meninos. E boa tarde a você que nos acompanha através da Rádio Alvorada e das mídias sociais. Também estamos com a presença do Vitor, que esteve nos acompanhando na peregrinação em Roma, na Itália, onde atravessamos juntos a Porta Santa. Seja bem-vindo, Vitor. Boa tarde, Padre. Boa tarde aos meus irmãos seminaristas que estão aqui presentes hoje. Boa tarde a todos que nos ouvem, todos que nos acompanham pelo YouTube e pelas redes sociais. E com grande alegria nós estamos acolhendo novamente nosso seminário, o retorno do Mateus Fideli. Seja bem-vindo ao nosso programa e também já acolhido, as semanas passadas em nosso seminário. Seja bem-vindo, Mateus. Padre, agradeço muito pela acolhida, pela hospitalidade, também agradeço aos seminaristas e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e também com a Rádio Alvorada, cada ouvinte que nos escuta aí pela mídia social, pela rádio. É uma alegria estar aqui. Muito bem, amado coração, vamos dar continuidade ao nosso programa, invocando a Santíssima Trindade para que nos conduza neste final de semana em que celebramos a vocação consagrada, religiosos e religiosas consagrados para a Trindade, para espalhar no mundo a redenção. Vamos juntos então invocarmos a Trindade em nosso coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com as palavras de Dom Albano Cavalim, rezemos pelas vocações em nossa arquidiocese. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Então, como eu disse, nós estamos no final de semana onde a Igreja no Brasil recorda a vocação religiosa. Nosso abraço fraterno a todos os religiosos e religiosas que estão presentes na nossa Arquidiocese de Londrina, que são verdadeiras testemunhas de uma vida abandonada, consagrada plenamente a Jesus, o peregrino neste mundo, que nos ensina também a ir ao encontro da humanidade, principalmente dos mais esquecidos. Nós também gostaria de enviar o meu abraço à minha família, que sempre nos acompanha, também ao Jair de Prado Ferreira, que está todo o final de semana nos escutando. Nosso abraço fraterno a você e a toda a sua família. Também aos animadores e animadoras vocacionais de nossa Arquidiocese de Londrina, que nós estamos neste mês vocacional recordando a importância de sermos peregrinos, porque nós fomos escolhidos, fomos chamados pela Trindade para sermos no mundo parepidemos, ou seja, caminhantes, peregrinos, pessoas que estão sempre a caminho verso ao céu, verso ao alto, aonde nós queremos então, já aqui na terra, vivenciar em plenitude
nas pequenas coisas, o reino prometido. Então, nossa gratidão a todos os animadores e animadoras vocacionais de nossa arquidiocese. Neste final de semana, nós recordamos Nossa Senhora, a Assunção de Maria. Antes de recordar a Assunção de Maria, não posso me esquecer dos nossos amados irmãos e irmãs italianos que nos acolheram neste mês passado na nossa peregrinação. A voi tutti amorevoli cuori di Gorlago, Don Giovanni, tutti i catechisti e giovani che ci hanno accolto nell'oratorio, e le famiglie, nostra gratitudine per voi essere sempre nei nostri cuori, ma principalmente perché voi avete accolto ognuno di noi. È stata un'esperienza così particolare, ma anche a tutti di Macerata sul Piave, Roma, la nostra gratitudine per questa esperienza, le sorelle di Roma, in modo particolare le figlie dell'Addolorata, ma anche le suore claretiane. Un bacione di gratitudine e pace. Nessa mística da gratidão, nós queremos recordar a presença de Maria em nosso meio, na nossa fé, em nosso coração. Nós vamos escutar neste final de semana Lucas 1, 39, 56, que é o Cântico de Maria, o Magnífica. O Magnífica, como recorda o documento de Puebla 229, é o espelho da alma de Maria. Então, quando nós escutarmos o Cântico de Maria, vamos recordar o espelho, o reflexo desta mulher humilde, serva, que abandonou-se plenamente à vontade da Trindade. E por isso, dizia o Papa Leão XIII, ela é a augusta Mãe de Deus, sinal de nossa consolação e sinal de segura esperança para cada um de nós. Contemplando o reflexo da alma de Maria, nós somos consolados e a esperança aumenta em nosso coração. E como dizia São Boaventura, todos aqueles que proclamam as glórias de Maria têm a segurança de um dia participar do paraíso. Seja essa também a nossa graça, anunciando o Magnífica, vivenciando este Cântico de Maria em nosso coração e nossa vida, possamos também um dia chegarmos como ela à eternidade e contemplarmos a face da Trindade. Mas para isso precisamos realmente entender que nós somos peregrinos neste mundo, porque fomos escolhidos, não é, Vitor? Então, este mês vocacional fala um pouquinho sobre esta mística da peregrinação daqueles que foram chamados. Algo a se comentar, né? Neste mês de agosto já é o mês das vocações. Então, para nós que estamos envolvidos seminaristas, o Padre Wendel, que é o assessor do SAV, essa questão da vocação é muito cara para todos nós. E esse mês, em função, obviamente, desse mês vocacional, a regional da CNBB editou um documento especial, um subsídio, para tratar exatamente da vocação. E é um tema bastante interessante, porque exatamente o tema esse ano é Peregrinos porque chamados. E o lema, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, retirado das cartas aos Romanos. É um tema que há se pensar e que a gente trata sempre muito quando falando com os vocacionados. Porque essa nossa vida, essa jornada aqui, é uma peregrinação. Como nesse próprio ano que estamos tratando sempre de peregrinação, do Jubileu da Esperança, a caminhada não é só física, não é só a caminhada que a gente vai realizar no dia do Jubileu, mas é uma caminhada de esperança que nós sempre passamos em nossa vida em busca a um fim jubilar, ao fim que é o próprio Cristo. E nessa vida, nessa caminhada, a esperança, como citamos na caminhada da Madre, quem estava, foi citado na caminhada e foi citado também na homilia, não é uma esperança de quem fica parado esperando, mas é uma esperança de quem espera animadamente,
com amor, com o coração, um Jesus que vem, um Jesus que chama cada um, e como sempre a gente trata, tanto nesses encontros quanto no SAVE, chama cada um pelo nome para a sua vocação específica. E por isso, então, amado coração, você é chamado pelo nome a ser esse peregrino, porque é cônscio de que Jesus te chamou, te amou e atraiu para ser um caminhante, um missionário cheio de esperança e paz. Amado coração, nós estamos então refletindo sobre a importância desse chamamento de Deus em nossa vida, nesse mês vocacional. Nós estamos refletindo, né, Vitor, sobre a importância de sermos peregrinos, e enquanto peregrinos somos chamados por Deus a ter o coração ancorado na esperança, como dizia o Papa Francisco. E esse chamamento faz de nós pessoas diferenciadas, né, Vitor? Eu quero aproveitar esse momento, como o padre Wendel citou. Nós voltamos recentemente de uma peregrinação a Roma, e nós tivemos uma graça de, entre tantas as coisas, estar nas catacumbas de São Calixto. E lá a gente viu os primeiros cristãos, de fato, onde começa a nossa fé, onde começa o que a gente entende hoje por fé. E algo que chamou muita atenção nosso é isso aqui, que inclusive o padre Wendel deu pra gente, que eu faço questão, que é a questão da âncora. Por quê? Porque a âncora é o símbolo do cristão desde aquela época. Essa âncora estava presente nas catacumbas. Por quê? Porque é uma âncora de um cristão, não é uma âncora, aquele pensamento de uma âncora que te prende, como eu falei anteriormente. Não é uma âncora que te espera e te fixa, mas é uma âncora que te coloca naquele que é o verdadeiro símbolo de esperança, que é o próprio Cristo. Por isso a âncora ela está presente não só no símbolo do jubileu esse ano, mas essa âncora ela verdadeiramente está colocada no coração de cada cristão, cada vocacionado, porque uma âncora é um sinal de uma pessoa que espera em Deus, um Deus que te chama. Muito bem, Vitor. A nossa última celebração em Roma foi nas catacumbas de São Calixto, juntamente com a dona Selma, a Cássia, o seminarista Pedro e um grupo de peregrinos do Sul e também do Nordeste, se não me falha a memória, né? Alguma coisa assim. E lá nós refletimos justamente sobre o simbolismo da âncora que está presente nas catacumbas. E a âncora, como o Vitor mesmo disse, não é uma estagnação, mas é uma peregrinação, para recordarmos que estamos neste mar, no mar, né, que representa o mundo, como dizia Clemente Romano, Basílio, Cirilo de Alexandria, no qual a barca de Pedro continua navegando. E nós, ancorados em Cristo, que a âncora era o modo dos primeiros cristãos dizerem que manifestavam a sua fé no crucificado ressuscitado. Se você tirar a base debaixo da âncora, fica a cruz. Então, todas as vezes que viam a âncora em uma casa, e um túmulo e alguma coisa assim, ali se tinha o sinal de alguém que fez experiência. E nesse sentido, nós estamos aqui hoje com Mateus Fidelis, que é uma alegria para nós nesse segundo semestre. Mateus, depois de um discernimento, conversas com os seminaristas, também conosco, e com o desejo do arcebispo, né, de abrir essa possibilidade da continuidade do seu discernimento vocacional. Então Mateus retornou para o processo vocacional em nossa casa, ficará conosco aí em média 3, 4 meses, né, para continuar e recuperar sempre mais a rotina, mas também a essência da vida no seminário, para entrar então na configuração. Mateus, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para nós, né, da sua família, onde você nasceu, a paróquia, os primeiros passos, qual foi a experiência que levou você a falar assim, não, vou deixar a minha casa e vou seguir Jesus, buscando a vida presbiteral. Bom, padre, eu diria que a minha decisão de buscar essa vocação sacerdotal, eu diria que ela começou lá na minha infância,
principalmente dentro do santuário da Mãe Rainha. A minha mãe descobriu que estava grávida de mim lá dentro, né? E toda a minha vida eu cresci dentro de uma família cristã. Sou natural aqui de Londrina, ali da paróquia São Luís Gonzaga, no final da Avenida São João, na região leste. E toda a minha infância, toda a minha adolescência eu passei ali. Então fiz catequese, participei de grupo de jovens, me recordo, tenho muitas e muitas lembranças com o meu pai, lendo aquela Bíblia para as crianças, né, que tinha bastante desenho, então toda noite a gente lia ali um capítulo. Lembro também da minha mãe, sempre muito devota de Nossa Senhora, então ela que me ensinou a rezar o terço. E também me recordo muito das novenas de Natal. Nossa, as novenas de Natal eram muito especiais, né? A gente juntava aquele grupo de famílias ali, da vizinhança, né, para rezar. E essas coisas sempre estiveram muito presentes comigo, né? Mas foi muito interessante uma coisa também, que eu fui convidado, eu lembro que na minha infância, a ser coroinha. Mas eu sempre fugi. Sempre fugi de ser coroinha, é verdade. Não queria de jeito nenhum, era extremamente tímido, né? Então não gostava, fugia de tudo qualquer tipo. Então eu fui crescendo, fui ali amadurecendo, vivendo a infância, a adolescência. E teve um acontecimento muito especial que me marcou e que me fez, pela primeira vez na minha vida, pensar em ser padre. Porque até então eu sempre tive muita inspiração do meu pai. Então eu olhava pro meu pai e falava, poxa, eu quero ser um pai também, que nem o meu pai, né? E eu também sempre quis ser professor. Então essas duas coisas, ser pai e ser professor, sempre estava ali comigo, né? E aí então, numa experiência do grupo de oração, a gente vivenciou uma adoração. Só que o mais interessante é que essa adoração ela foi silenciosa, né? Ela foi silenciosa, então só Cristo, Eucarístico, exposto, e nós ali do grupo de jovens, né? E eu não sei explicar, não sei mesmo, né? Só sei que foi assim, né? Eu só sei que em determinado momento me veio uma frase no coração: vem e segue-me. E naquele momento eu me lembrei muito da conversão de São Mateus, né? Me lembrei muito ali na hora, né? E aquele momento pra mim foi um baque, assim, foi uma coisa que eu, né, vivenciei e fiquei extremamente apavorado, né? Não sabia o que era aquilo, o que significava aquela frase, né? Fiquei completamente assim, perdido, porque, né, nunca pensava naquilo, fiquei inquieto e tentei, bom, sei lá, se aconteceu. Aí eu lembro que eu partilhei pra minha mãe. Minha mãe falou pra gente conversar com o pároco, né? E aí o padre ele indicou os encontros vocacionais da arquidiocese naquela época, né? E eu lembro que sempre foi essa mistura, né, de receio, de medo, e ao mesmo tempo eu lembro que eu pensava assim comigo, não, mas comigo não, né? Eu ser padre, eu, né, seguir assim em Cristo, né? Tem tantas pessoas melhores aí, né? Por que eu, né? Pra que eu? Então eu sempre ficava um pouco com essa mistura de medo e ao mesmo tempo com essa mistura de orgulho, né? Não, a vida é minha, eu quero fazer do meu jeito, poxa, eu sempre quis ser pai, sempre quis ser professor, então Deus, deixa eu quieto e chama outro aí, né? Eu não. E bom, fui discernindo isso ao longo dos encontros vocacionais. Então foi um período ali de 1 ano, e aí no final do ano o reitor tem até aquela conversa com o reitor, um pouco mais formal, né, dizendo que, olha, então você vai entrar pro ano que vem, tudo mais, né, no propedêutico, na época era o padre Oscar, o reitor, e bom, ok, né, decidi, a gente entrei no seminário, então eu fiz 1 ano de propedêutico ali em Cambé com o padre Oscar. Depois 2 anos da filosofia, 1 ano com o padre Paulo Martins em Maringá e o outro ano com
com o senhor, né, com o Padre Wendel, no 3º ano, né, do seminário. Mas esse embate, entre aspas, né, essa, não sei se indecisão é a melhor palavra, mas essa luta com Deus que eu tinha, ela ainda estava muito intensa interiormente. Né? Nós vamos continuar descobrindo esta importância dessa batalha interior, né? Uma palavra que me vem à memória é agonizeste, do grego, que significa essa luta para querer descobrir a vocação, querer descobrir a vontade de Deus. Quando Mateus falava, né, da contemplação de Jesus, e escutando nessa contemplação o vem e segue-me, recordando a vocação de Mateus, não podemos deixar de nos lembrar e recordar de uma pintura muito interessante que se encontra na igreja dos franceses, São Luís dos Franceses, em Roma, onde Caravaggio descreve um pouco como foi esse momento do chamado de Mateus, né? A luz que sai dos olhos de Jesus atravessa os olhos de Mateus na figura, no quadro, né, na pintura, para dizer assim que Jesus nos olha, nos contempla no mais profundo do nosso ser, e essa contemplação nos chama. Na verdade, vamos fazer uma leitura mística desse chamado do Mateus Fidelis. Ele pensava que estava contemplando, mas na verdade era o Cristo que contemplava o seu coração e o chamou para a vivência da sua vocação. Então, nesse sentido, Mateus, você falava dessa batalha, né, que estava vivenciando lá no 3º ano de seminário. Continue para nós um pouquinho sobre isso. Sim. Foi muito interessante, Padre, o senhor citar essa questão do olhar contemplativo de Cristo por nós, porque uma das coisas que mais me inquietaram, eu diria que até inflamaram de certa forma toda essa luta e esse embate, foi justamente a oportunidade de escrever ícones, qual o senhor também incentivou. E o primeiro ícone que a professora Maria Alice, que fiz lá em Maringá, ela ensinou, é o Cristo Pantocrator. E uma coisa muito interessante que eu fui notando ao longo da iconografia é porque a iconografia ela começa de uma maneira bem confusa. Então começa a desenhar entre aspas, né? Porque de certo mesmo é escrever. Então, ela começa com a madeira, o lápis, e aí você vai descendo ali as primeiras mãos de tinta. E no primeiro momento parece que é uma coisa meio borrada, uma coisa que você vê assim, o que vai sair daí? Porque você não enxerga o fim ali do processo, né? E é interessante porque você começa das cores mais escuras às cores mais claras. E perpassando por todo esse processo, o que mais me inquietou foi justamente os olhos. Então, o olhar de Cristo, através da iconografia, me remetia muito àquela adoração, àquele momento de adoração, né? Mas mesmo vivenciando tudo isso, né, chegou no final do ano, eu decidi, né, por deixar o seminário, né? Eu lembro até da conversa com o Padre Wendel, e uma das passagens que ele falou faz muito sentido hoje, quando eu retorno, que ele falou assim que, olha, quando a gente segue a vocação, a gente não coloca, a gente não olha para trás, né? A gente tem que olhar sempre para frente. E eu lembro que essa passagem me marcou muito, né? E de fato eu dou testemunho disso, porque é realmente assim. Então, eu saí do seminário e eu tive, assim, pela graça de Deus, mesmo eu decidindo deixar a vocação, Deus, ele continuou insistindo, ele continuou fiel e ele continuou nesse olhar comigo, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar na Livros e Livros por aproximadamente 2 a 3 meses. Depois eu consegui um emprego numa corretora de seguros, que
que se chama DOM, a DOM Corretora de Seguros. E por fim, eu consegui trabalhar no Colégio Navegantes, onde eu fui professor assistente. E foi muito interessante, porque nesse um ano e meio, vamos assim dizer mais ou menos, que eu acabei ficando fora, eu consegui realizar o sonho de ser professor, ainda que sendo monitor, né, sendo professor assistente ali em sala de aula. E, ao mesmo tempo, eu estive muito próximo das famílias dos estudantes que eu estava trabalhando ali no colégio, né? Acabei também tentando entrar num relacionamento, mas não deu certo, né? E, então, Deus ele me deu essa oportunidade de vivenciar esse sonho de ser professor que eu tinha lá na infância. Mas, ao mesmo tempo, através dessa vivência, ele foi me mostrando que olha, tinha algo a mais, né? Poderia ser algo a mais. Então, quando eu via ali, quando eu estava ali cuidando das crianças, dialogando com os professores e aprendendo ali tudo aquilo que o colégio proporcionava, ali eu olhava e falava, mas poxa vida, aqui nesse caminho, eu não vou conseguir conceder um sacramento de batismo, eu não vou conseguir atender a confissão, eu não vou conseguir celebrar a Santa Missa, eu não vou conseguir realizar algum direcionamento espiritual, não vou conseguir conceder o sacramento da unção dos enfermos, né? Então eu não vou conseguir fazer nada disso, né? E aí a coisa foi virando a página de novo, né? Porque daí eu fui notando essas inquietações e mais aproximadamente no final do ano passado, começo desse ano, eu procurei o padre Wendel, conversando com ele, e aí ele foi me pedindo para ir acompanhando os encontros vocacionais de novo, convivendo com os seminaristas, conversando, até que chegasse num determinado momento que eu olhasse para mim e falasse, poxa vida, Deus quer isso de mim mesmo, né? Deus quer que eu seja de viver essa vocação sacerdotal no sentido de ser ponte, né? Uma ponte entre as pessoas e Deus, né? Uma ponte para que as pessoas elas possam atravessar e seguir para Cristo, sem que eu perca esses sonhos no sentido de paternidade, no sentido de ser professor. Porque um padre, ele é pai, né? Então ele acolhe, ele elogia, ele puxa a orelha, ele ensina, ele está sempre presente, ele está sempre atento. Então essa paternidade e ser professor, isso não se perde, mas isso se potencializa de maneira que acho que eu jamais sonhei, né? Então, acho que esse seria um pouco da minha história aí. Muito bem. Agora eu passo a palavra para os seus irmãos seminaristas, para alguma dúvida que eles tenham, alguma pergunta. Então, Mateus, você falou que escreve iconografias, né? E da onde que surgiu essa ideia, né? Quando que você sentiu esse despertar para escrever iconografia? Olha, eu acho que se originou também na minha infância, porque eu lembro que a primeira vez que eu desenhei foi com meu pai. Então, meu pai, ele gostava de desenhar, né? E ele me incentivava muito. Então, eu comecei a desenhar os desenhos que ele fazia. Então, eu gostava de copiar aquilo que ele desenhava primeiro, né? Só que daí eu fui pegando gosto pela coisa. Então, eu fui desenhando e sozinho. Então eu gostava de pegar imagens, sabe, de super-herói, de desenho que eu gostava. Eu olhava e eu começava a desenhar. Né? Até cheguei a fazer um curso de desenho ali na minha adolescência, mas foi por pouco tempo. Então foi algo que eu sempre gostei. E aí quando veio a iconografia foi com o Padre Wendel no segundo ano da filosofia, quando ele trouxe essa questão, porque até então para mim era desconhecido, eu não fazia a mínima ideia. E quando ele falou da iconografia, me parece que foi uma confirmação, sabe? Uma plenitude desse dom que estava ali presente ao longo da minha vida. Então eu sempre desenhava.
Aí o Padre Wendel trouxe a iconografia e eu falei, poxa, é algo de Deus mesmo, né? Muito bem, e realmente é uma graça para a nossa igreja, né? Nós vamos continuar investindo nesse dom, porque Londrina precisa realmente de artistas sagrados, né? Que possam escrever ícones e ajudar o povo de Deus a se alimentar da beleza que nos salva, como dizia Dostoiévski, né? A beleza salvará a humanidade, e essa beleza, quando é divinizada, quando realmente é uma beleza divina, ela nos leva à eternidade. Então nós também acreditamos que você será esse escritor de ícones para a nossa igreja e nos ajudará a contemplar a beleza de Deus. Amado coração, nós estamos aqui degustando, né, do testemunho do Mateus Fidelis, retornando no processo vocacional, no processo no seminário, terminando, né, estamos com ele para mais 3 meses aí terminar o discipulado, esse momento importante de deixar as arestas do coração, as questões, né, que ficaram não muito resolvidas, para então adentrar no próximo ano na configuração, configurar o coração a Jesus, ao seu coração, do fonte e origem de todas as vocações. E falávamos com o Mateus sobre a importância, né, de plasmar beleza. O mundo hoje, diante de tantos sofrimentos, tantas dificuldades, desesperos, desolações, guerras, aflições, às vezes vai perdendo a beleza, ou contemplar a beleza, né? Nesse sentido, acreditamos que a presença do Mateus vai nos ajudar também a contemplarmos a beleza divina. E eu continuo agora pedindo para o Vitor, né, nesse último bloco, para nós então entendermos um pouquinho mais sobre a presença do Mateus em nossa casa. Bom, uma das coisas interessantes desse programa é que volta e meia a gente volta ao assunto artes, né? A gente já teve o maestro Tomal falando da inspiração, a gente teve a Camila falando de canto e teatro, e agora você estava conversando sobre a questão da iconografia. Isso leva sempre àquela questão de colocar sua vocação em dom, e a arte é uma maneira. Então eu vou fazer para você praticamente a mesma pergunta que eu fiz para o maestro. Eu lembro que eu perguntei para o maestro qual que era o sentimento ao compor uma música. Qual é o sentimento que você tem, que você coloca na arte, e qual é o sentimento que você teve quando terminou o primeiro ícone que você colocou? Olha, é uma pergunta muito, muito boa mesmo. Interessante. Acho que é até difícil de colocar em palavras, né? Mas o que eu vejo que eu consigo expressar, e até rezar e refletir em cima desse ícone, né? É que o sentimento que vem é um sentimento de transformação. No sentido de que eu gostava sempre de prestar atenção que na iconografia nada é industrial, é tudo natural. Então, através da natureza, você vai extraindo os pigmentos e você vai desenhando, escrevendo a ícone, né? Então, eu gostava de pensar como que Deus, através de quem eu sou, né? Através da natureza que ele me concedeu, ele estava ali me transformando através da escritura daquela ícone, né? Então a sensação era sempre um misto de, meu Deus, o que vai vir agora, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que tinha essa característica, né, de ter tudo planejado conforme o que eu queria. E na ícone é justamente o oposto, né? Então é interessante isso, porque eu notei que esse sentimento, essa sensação era algo constante. Essa sensação de ser transformado por Deus na medida que a escritura da iconografia ela ia aparecendo cada vez mais, né? Tanto é que um dos termos que a professora Maria Alice ela utilizava era ele está chegando, ele está vindo, ele está vindo. Era aquela expressão Maranatá, né? Ele vem, ele está vindo, né? E quando acabou, né, quando a gente finalizou, ela disse, ele veio, né? Ele veio.
Então, e uma outra coisa que ela falava, né? Cada rosto de Cristo, né? Cada iconografia, ela tem uma particularidade, algo que é só seu, né? Algo que ninguém mais vai ter. E é muito interessante que ela olhou e falou, aqui ó, ele veio de uma maneira única, irrepetível, singular para você. Então, é essa sensação que eu tinha, né? De estar sendo transformado por Deus através da escritura da iconografia. Nossa, muito significativo, muito divino, né? Escutar o seu testemunho, principalmente porque a ícone ela tem esse dom da divinização, né? Da transfiguração da pessoa. Mateus, uma frase que você poderia deixar para os nossos ouvintes, para aqueles que estão nos acompanhando através das mídias sociais. O que você diria para essas pessoas? Talvez um jovenzinho. Nós vamos ter um encontro vocacional. Interessante que este programa vocacional eu jamais imaginaria, mas chamou a atenção de 2 jovens. Um quer ir para o mosteiro e o outro quer fazer experiência na nossa arquidiocese. Então, às vezes, tem um jovenzinho aí esperando uma mensagem vocacional. O que você diria a esse coração jovial? Eu deixaria uma frase que eu sempre meditei ao longo do meu discernimento vocacional, que é uma frase de São João Bosco. São João Bosco ele dizia assim: a vida que nós temos é um presente de Deus a nós, mas aquilo que nós fazemos é o nosso presente a Ele. Só tem como a gente presentear a Deus com o maior amor, da melhor maneira possível, quando a gente vivencia a vontade dEle na nossa vida. E a gente vivenciar a vontade dEle na nossa vida requer esse discernimento vocacional. Requer essa pergunta: Senhor, o que queres de mim? Senhor, aonde o Senhor deseja que eu mais te ame e também ame as pessoas que estão ao meu redor? Por isso, eu convido você a fazer a sua vida, a sua existência, um ato de amor a Deus. E assim, realizar um discernimento vocacional pleno, cheio da graça dele e buscando viver a sua vida da melhor maneira possível, porque só aí você vai ser plenamente feliz e plenamente você mesmo. Muito bem. Nossa gratidão pelo seu testemunho, a sua presença em nossa vida, no seminário, na nossa história, e também o desejo de que a Trindade possa ajudar você a alcançar essa plenitude do qual todos nós buscamos, realizado e vivenciando a sua vocação. Nós, amado coração, queremos recordar, escutar esta voz de Jesus, Senhor, ou melhor, perguntar a Jesus: Senhor, o que queres de mim, né? O que queres que eu faça? Nesse sentido, então, nós temos um convite, né, Carlos? Qual que é o convite? Então, no dia 31, às 8 horas da manhã, na Catedral de Londrina, nós teremos então a nossa experiência vocacional. E também faço um convite especial às pastorais do SAVE, da nossa querida Arquidiocese de Londrina. Estaremos fazendo o encerramento do mês vocacional, também no mesmo dia 31, às 8 horas, e depois vamos estar participando junto com os vocacionados em um dia de celebração, um dia de festa e também um dia de estarmos juntos, né, rezando pelas vocações. Muito bem, então você que é jovenzinho ou conhece algum jovem que queira participar, né, de um discernimento mais profundo sobre a sua vocação, então no dia 31 nós estaremos às 8 horas lá na Catedral, iniciando a nossa experiência vocacional. Este ano com um toque diferenciado, porque também queremos esperar você, animadora vocacional, que anima, né, que é esses braços, essa presença, o corpo da igreja vocacional que chama o outro lá na sua paróquia a estar conosco, encerrando o mês vocacional, peregrinos porque chamados, nesta dinâmica onde nós queremos, juntamente com os vocacionados, refletir a vocação específica, o chamado específico
que Deus faz a cada um de nós. Então não deixe de participar, é importante a sua presença. Ela vai fazer do nosso ambiente um ambiente mais festivo, celebrativo, orante. Participe conosco. Também nós queremos recordar que já estamos nos preparando para a presença na Matsuri. Mais uma vez estaremos lá com a ajuda do pessoal do teatro, de alguns seminaristas, né, Vitor, nos bastidores, nos ajudando a também lá juntamente com a MIT, que nós agradecemos profundamente, a estar evangelizando e fazendo no dia 7, às 15h30, no período da tarde, abrindo o período da tarde lá na Matsuri, um momento também de nós chamarmos as pessoas ao seguimento de Jesus. Amado coração, queremos agradecer a sua presença, que esteve conosco no nosso encontro vocacional, Vocação, chamado de amor, aqui na Rádio Alvorada, a Rádio da Família, a Catedral do Ar, do qual nós queremos sempre mais escutar o chamado de Deus, o chamado da Trindade a cada um de nós. E assim, com a intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Vocações, possamos continuar cônscios de que, enquanto peregrinos, somos chamados a transformar o coração da humanidade. Por isso, vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida e o nosso coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Vocações, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço e um beijo no seu coração. Até o nosso próximo programa. E também deixo aqui nossa gratidão ao Marcos Antônio, o Marquinhos, carinhosamente, ao Brian, que neste momento está, com o coração cheio de esperança e alegria, porque estamos com alegria juntamente a eles, celebrando a ordenação diaconal. Nossas felicitações a cada um de vocês. Senhor, chamaste-me, aqui estou.